Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 326. No Cantor Cristão, o hino de número 326, tem por título Refúgio. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror ameaçam me tragar. Quase estou a perecer, dá-me a tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio furacão. Falei na Escola Bíblica Dominical, durante a semana recebi muitas mensagens de irmãos pedindo ajuda por lutas que estão atravessando, uns no trabalho, outros em casa, outras situações difíceis. Então, nada como se refugiar no Senhor. Então vamos cantar, porque estamos seguros, apesar das lutas e dificuldades, nele nós estamos seguros. Então cantemos 326 no Cantor Cristão.
convido todos os que puderem se ajoelhar, vamos orar ao nosso Deus. Graças te damos, Senhor amado, por estarmos novamente em tua casa de oração, com muita gratidão, com muita alegria, Senhor, com muito prazer estamos aqui. É bom acordarmos cedo no domingo, é bom buscarmos ao Senhor em primeiro lugar. E quando fazemos isto, o Senhor em primeiro lugar, a família em segundo lugar, as demais coisas no terceiro e os demais lugares, como a nossa vida é abençoada, Senhor, como nos sentimos felizes. Quando cumprimos o nosso dever, nos sentimos realizados. A situação inversa também é verdadeira, Senhor. Quantas pessoas frustradas no mundo, quantas pessoas depressivas no mundo, quantas pessoas precisando de ajuda profissional, quantas pessoas precisando de medicamentos entorpecentes, porque simplesmente trocaram o certo pelo errado, o verdadeiro pelo que não é verdadeiro. Agradecemos ao Senhor porque aqui nós estamos servindo ao Senhor com alegria. E muito obrigado a Deus pelos irmãos, com fidelidade, com amor, orando, lendo a Tua Palavra, participando nos cultos. Louvamos ao Senhor também pela vida dos nossos irmãos lá em Rincón del Tigre. Obrigado pela disposição do pastor Wilson e os demais irmãos que lá estão com ele, servindo ao Senhor, trabalhando, ó Deus, no trabalho pesado, mas com um coração cheio de alegria. Quanto prazer, ó Deus, quanto ânimo levaram aos irmãos ali em Rincón del Tigre, tão afastados da civilização, tão afastados do conforto e às vezes até mesmo esquecidos por tantas igrejas. Louvamos-te porque a tua igreja aqui tem um amor grande por aqueles irmãos, mantendo o sustento da irmã Marilene todos os meses, também com ofertas esporádicas e visitas também. Graças te damos, ó Deus, e desperta mais igrejas para olharem para os campos tão necessitados no Brasil e fora do Brasil. Muito obrigado porque a tua igreja tem apoiado também o trabalho lá em Lima, no Peru. Muito obrigado pelo pastor Miguel, pela irmã Juliane, porque o Senhor está agraciando o casal com a vinda de um bebê. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe esta criança e que venha à luz e seja uma bênção nas tuas mãos, grande alegria para os pais e um servo verdadeiro e valoroso do Senhor. Todos os demais missionários que a igreja apoia, ora, pedimos por todos eles, ó Deus, pastor Alex, irmã Elizabeth, as suas filhas lá no Amazonas, o pastor Juliano, irmã Evelyn e os seus filhinhos lá no México, o pastor Josué Tanaane e sua família lá na Índia, o pastor Menukalisher e a tua igreja em Israel, o pastor Youssef Nadarkhani lá nas prisões no Irã, Senhor, testemunhando do Senhor, mesmo apesar de todas as dificuldades que enfrenta, mas sempre obediente e fiel ao Senhor. Pedimos também pelo despertamento dos cristãos no Brasil, Senhor. Um ano de eleições, o futuro está nas tuas mãos, mas o Senhor muitas vezes permite tempos de dificuldades justamente por causa da negligência de muitas pessoas que deveriam estar servindo ao Senhor, que deveriam estar na tua igreja e andam tão descuidados, Senhor. Quantos estão apenas no conforto dos seus lares e não se envolvem com a tua igreja, não se envolvem com o teu trabalho? Então clamamos ao Senhor por um despertamento espiritual e, se for do teu agrado, ainda concederes tempos de paz e liberdade, ordem e progresso, verdade e justiça. Pedimos pelo Supremo Tribunal Federal, Senhor, tantas coisas estranhas estão acontecendo ali. O ativismo judicial no Brasil tão escancarado, pedimos, tenha misericórdia, Senhor amado. Clamamos então por esta nação tão rica, tão grande, tão querida, mas tanto descuido por parte dos cristãos. Pedimos pela tua palavra que vamos ouvir, Senhor amado, abençoe para que sejamos todos ouvintes, mas também praticantes da tua palavra, nos afastando de tudo que é pecaminoso, de tudo que é mal. O pecado é uma afronta contra a tua santidade.
Permita-nos então a vivermos, ó Deus, neste mundo mau, corrompido, arruinado pelo pecado, mas vivermos de maneira santa, pura e obediente ao Senhor. Essas coisas pedimos, Senhor, e te louvamos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 4. Leremos o versículo 19. Provérbios, capítulo 4, o versículo 19. É sempre um prazer, cada domingo, estarmos aqui na casa do Senhor, com os nossos amados irmãos, fiéis ao Senhor, com os visitantes que também nos alegram tanto com a presença, todos cultuando o nosso Deus e servindo ao nosso Deus com alegria. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 4, versículo 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. O caminho dos ímpios, o caminho do pecado é como andar na escuridão. Não estão enxergando, não estão vendo no que estão tropeçando. Estão caindo porque não enxergam o caminho por onde vão. Este é o caminho do pecado. Todo e qualquer pecado é uma escuridão e traz consequências. E vamos estudar nesta manhã 3 enganos que o pecado faz na vida das pessoas e muitas pessoas nem percebem. Estão praticando o pecado e nem percebem que estão nesses 3 terríveis enganos que seguem o pecado. O pecado, ele carrega a morte na sua essência. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O pecado traz a morte na sua essência. Então, ninguém ingenuamente deve seguir nesse caminho de escuridão, porque vai tropeçar. Uma pessoa seguindo no caminho da escuridão vai tropeçar e vai cair. O pecado traz a morte na sua essência. O pecado tem algumas especialidades. A primeira especialidade do pecado é destruir relacionamentos. O pecado destrói relacionamentos. Na família, destrói o casamento, destrói a família.
Na sociedade, apodrece a sociedade. É o que estamos vendo que está acontecendo. A sociedade está apodrecendo por causa do pecado. O pecado traz, na sua essência, a morte. E traz angústia para as pessoas. Irmãos, quantas pessoas angustiadas temos que trabalhar constantemente por causa do pecado. Entraram no pecado e para entrar é fácil, mas para sair é como o peixinho. Ele não é obrigado a morder a isca, mas uma vez que mordeu, não consegue mais se libertar. Não consegue mais. O pecado traz angústia na sua essência. Destrói relacionamentos, angústia na sua essência e também empurra as almas para o inferno. Todas as pessoas que brincam com o pecado e que vivem no pecado estão sendo empurradas pelo inimigo para a condenação eterna. São vítimas do inferno. Então, em primeiro lugar, queridos irmãos, primeiro grande engano que muitas pessoas não percebem. O pecado, ele leva as pessoas para mais longe do que imaginam que irão. Em primeiro lugar, o pecado leva as pessoas para mais longe do que elas imaginavam que iriam. Vamos tomar como exemplo a vida de Davi. Davi foi o mais querido rei de Israel. O mais querido. Até hoje tem o túmulo de Davi lá em Jerusalém. Eles amam Davi até hoje. Davi era um rei bem sucedido, para onde ele ia, ele era um homem de vitória, mas brincou com o pecado. Vamos imaginar Davi subindo no seu terraço, olhou para o lado e viu a vizinha banhando-se. E ele então pensou: eu vou ter uma noite de prazer com essa mulher. Essa foi a distância que ele achou que ele iria. Só que o pecado leva as pessoas para mais longe do que elas imaginam que podem. Ele viu a mulher, se encantou por ela, mandou chamá-la e teve uma noite de prazer com ela. Depois despediu, foi para sua casa. Ele achou que ele iria até ali, mas o pecado tem um grande engano. E o grande engano é que ele leva as pessoas para mais longe da onde imagina. Por isso não vamos brincar com o pecado, queridos. Você nunca vai conseguir parar onde você quer parar. Davi pensou, teria uma noite de prazer, acabou. Ela vai para a casa dela, ela é casada, eu também tenho. Mas ele conseguiu parar ali. Davi conseguiu parar ali, queridos. O resto da vida dele foi uma vida de tormento e de aflição. Por isso não podemos brincar com o pecado. O pecado não é brincadeira, por isso temos que nos afastar do pecado quanto mais pudermos, queridos irmãos. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, vamos ver quantos perigos e quantas angústias, quanta tristeza Samuel teve que passar. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Depois que ele pecou, e ele que havia lutado tanto, queridos irmãos, ele havia lutado com a espada e conseguido tantas vitórias com a sua espada. Aonde ele ia, Deus o abençoava com a sua espada e ele era vitorioso. A partir daqui foi a situação inversa. A partir do pecado, ele foi ferido com a espada. Diz a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim, 2 Samuel 12, 10. Depois de ele pecar, depois que tentou encobertar o erro, ele pensou: eu vou parar por aqui. Eu vou pecar, mas eu vou parar por aqui. É um grande engano. O pecado nos leva mais longe da onde nós imaginamos que iríamos chegar. E diz a palavra do Senhor, 2 Samuel 12, versículo 10. Agora, pois, o profeta falando para ele: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja por mulher. Deus mandou o profeta Natã: vai na casa de Davi. Ele usou a espada para guerrear e para conquistar vitórias, e eu o abençoei. Enquanto ele era fiel a mim, eu o abençoei. Ele com a sua espada venceu todos os inimigos. Agora que ele pecou, ele vai mais longe. O pecado vai levá-lo mais longe da onde ele imagina. Não brinque com o pecado. O pecado te levará mais longe da onde você pensa que vai chegar. A partir desse momento, só dor e tristeza no coração de Davi, queridos irmãos.
Se nós não nos afastarmos do pecado, será dor e tristeza no nosso coração também. Será angústia, a espada nos ferindo, como feriu Davi. Olha a situação que Davi teve que passar. Primeiro, tentou ocultar o adultério. Olha que vergonha. Olha que vergonha. Tentou ocultar, mandou chamar Urias lá da frente de batalha, e tentou enrolar Urias para ele ir para a casa dele, para dar a impressão que foi Urias que gerou a criança no ventre da Batseba. Que vergonha, queridos irmãos! Depois disso, ele tentou forjar a morte e provocou a morte de Urias. Ocultar o adultério, forjar a morte de Urias. Ela estava grávida de Davi, o filhinho nasceu e morreu. A espada não se apartará mais da tua casa. E ficou ele lá orando e jejuando. Você já teve um filhinho doente alguma vez, por acaso? Você já teve? Como você se sente quando seu filho está febril, quando está com alguma enfermidade? Põe a cabeça no travesseiro e dorme na maior paz? Ou fica em oração pelo filhinho que está doente, que está enfermo? Nós, pais, temos um amor muito grande pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Nós oramos, nós clamamos ao Senhor. E se pudéssemos trazer a doença para nós, para que eles ficassem livres, nós assim o faríamos. Davi, eu imagino ele uma semana ali jejuando. Ele estava jejuando, diz a Bíblia. A criancinha doente, indo de mal a pior, e ele pensando, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, eu sou o culpado. Eu sou o culpado pelo sofrimento dessa criança, eu sou o culpado pelo sofrimento da mãe da criança, eu sou o culpado. Ah, meus irmãos, não vamos brincar com o pecado. O pecado te leva para mais longe da onde você imaginava que ia chegar. O pecado mostra o prazer, mas ele não mostra a tragédia que é a desobediência ao Senhor. Uma semana depois, sem comer, sem beber, sem tomar banho, sem dormir, ali de joelhos no chão, orando, clamando, Senhor tenha misericórdia, Senhor tenha misericórdia, Senhor tenha misericórdia. E os servos observando, e a criança, depois de uma semana, morreu. E aí os servos ficaram angustiados. Imaginem só, imaginem como é que nós vamos chegar da notícia para ele agora. Uma semana que ele não come, uma semana que ele não toma banho, uma semana que ele não dorme. O que nós vamos fazer agora? Angústia, queridos, é a especialidade do pecado. Por isso, vamos nos afastar do pecado. A criança morreu, mas a espada não se afastou. A espada não se afasta de nós se nós não nos afastarmos do pecado. Depois da criança morrer, um dos filhos de Davi cometeu um incesto com uma das filhas de Davi. Forçou violência sexual dentro da sua casa. E ele deve ter pensado, eu sou o culpado porque eu fiz isso. Eu fiz isso com a mulher do meu vizinho. Certamente Davi pensou muito nisto, porque o pecado nos leva para mais longe da onde nós queremos ir. Quando ele soube, quando os seus filhos violentou a sua própria irmã, certamente ele pensou, fui o que eu fiz, foi o que eu fiz. E a Bíblia diz que ele nem chamou a atenção do filho, porque que moral tinha ele para chamar a atenção? Que moral tinha Davi para chamar a atenção de Amnon, que forçou Tamar? Se Amnon ia falar, pai, que moral o senhor tem? Lembra da vizinha? O senhor está lembrado de Urias, pai? Não tem mais moral. O pecado nos leva para mais longe da onde nós queremos ir. Depois, Absalão matou Amon. A espada não se afastou mais da sua casa. Depois Absalão tomou o rei e queria matar o próprio pai. Aí Absalão ficou pendurado pelo cabelo num galho, num bosque, e foi lá Joabe e flechou o Absalão. E a angústia de Davi, ele andava no pavimento de cima, lá de Manaim, andando, ai meu filho Absalão, ai meu filho Absalão, ai meu filho Absalão. Ao ponto de Joabe falar, rei, fala ao povo, porque o povo está com vergonha. O povo te livrou do inimigo, o senhor fica aí chorando, rei. Que angústia, queridos. O pecado não é brincadeira, é um caminho de escuridão, nos faz tropeçar e nós nem sabemos onde estamos tropeçando. Por isso, nos afastemos do pecado. E se Davi tivesse vivido mais um pouco, teria visto mais um assassinato dentro da família.
Mais um assassinato. Salomão mandou matar o outro irmão. Mais um assassinato. Só tragédia, só desgraça e só tristeza. Queridos, isso aconteceu há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. Mas nós somos testemunhas do que tem acontecido nos nossos dias. Quem brinca com o pecado vai para mais longe da onde quer chegar. Nossas filhas eram pequenas e um dia, Larissa e eu, num sábado chuvoso, estávamos indo para Curitiba e toca o telefone e uma esposa: vocês podem vir aqui, vocês podem vir aqui. E nós fomos. E o que nós vimos, queridos, foi trágico demais. Um pastor havia brincado com o pecado, a mesma situação de Davi. E nós chegamos lá, naquele dia chuvoso, a Álida era pequenininha, a Sibila era pequenininha, e as filhas do pastor eram pequenininhas também. E a filhinha mais nova chorando, tinha apenas 3 aninhos, e ela não estava entendendo nada, ela só falava assim para nós: o papai fez coisa errada, o papai fez coisa errada. Irmãos, essa cena nunca vou esquecer. Que coisa horrível, que coisa horrível. Um dia de chuva já costuma ser melancólico, e ver aquela cena. Aí a Álida e a Sibila foram consolar as menininhas, e nós fomos lá para o quarto onde estava o pastor que havia caído em adultério, e ele estava assim, ele não tinha coragem de olhar para mim e para a Larissa, e ele falava assim: eu sei que é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem vem o escândalo. Ele sabia, só que ele foi para mais longe, o pecado levou para mais longe de onde ele imaginou. Ele imaginou um momento de prazer, mas o pecado leva para mais longe, aonde você não quer chegar. E meus irmãos, já se passaram mais de 22 anos e até hoje esse problema continua. A família destruída, a situação de angústia, de sofrimento por causa do pecado. Não brinque com o pecado. E o pecado está fácil demais, qualquer um que quer cometer pode cometer, porque o pecado tem o seu brilho enganoso. Ele tem, e o inimigo está aí desesperado, querendo você tropeçar nessa situação, mas você vai para mais longe da onde você quer chegar. Em segundo lugar, o pecado prende mais do que as pessoas podem imaginar. O pecado prende muito mais do que as pessoas possam imaginar na sua ingenuidade. O pecado, ele tem na sua essência a angústia, ele prende as pessoas, ele arruína as pessoas perdem a liberdade. Davi não tinha palavras para falar para Amon, porque você fez isso com a sua irmã? Ele não tinha mais poder para falar, porque ele estava enrolado no próprio pecado dele, ele não tinha mais como falar, não tinha mais autoridade para falar. O pecado nos prende muito mais do que podemos imaginar. No início deste ano, o irmão Sandro me chamou na hora da saída, eu estava ali na cantina, e ele me chamou: pastor, tem uma senhora que quer falar com o senhor. Desci lá, e ela se apresentou, veio buscar a filhinha, esperou todos saírem, ficou por último ali: pastor, eu sou a fulana de tal, e eu queria pedir perdão do que eu fiz. Eu não lembrava mais, 20 e tantos anos atrás. Ela falou: pastor, eu que estive com aquele pastor, fui eu. Puxa, desculpa, eu já nem lembrava, mas me perdoe. Ela falou assim: pastor, são mais de 20 anos, mas eu tenho vergonha até de falar sobre isso. Eu tenho vergonha, eu precisava pedir perdão para o Senhor, porque até hoje eu me envergonho do que aconteceu. Irmãos, são mais de 20 anos, aquela pessoa continua presa, porque o pecado prende mais do que as pessoas possam imaginar. Aquele pastor não teve mais condições de pregar aqui, teve que ir embora. Essa moça, ela continua até hoje, ela olha para mim ainda com vergonha. Eu falei: não foi contra mim que você fez, foi contra Deus. Foi contra Deus, não precisa sentir vergonha de mim, é contra Deus. Eu já tinha até esquecido, mas ela não consegue esquecer. A pessoa que está no erro, depois o erro fica martelando na cabeça da pessoa: você é um pecador, você é um imundo, você é um sujo, você não vale nada, você não presta para nada. Fica martelando, prende as pessoas mais do que as pessoas possam imaginar.
Não brinque com o pecado. São 3 grandes enganos. O primeiro é te levar para mais longe da onde você imagina. O segundo é te prender mais do que você possa imaginar. Eu vou me libertar, como Sansão. Lembram-se de Sansão? Lembram-se de Sansão? Ele falando para Dalila: Dalila, se me prenderam com 7 cordas novas, eu vou me libertar. E começou a brincar com o pecado. E ela então prendeu Sansão com 7 cordas novas. Ele acordou como se fosse barbante. Arrancou aquilo como se fosse barbante. E ela começou a falar: Sansão, você não me ama. Você não me ama, Sansão. Você mentiu para mim, Sansão. Fala a verdade, Sansãozinho. E começa com aqueles chamegos. Você, Sansão, você pode me falar a verdade. Ah, tá bom, Dalila. Então, se me aprenderem com 7 cordas novas e fizerem tranças nos meus cabelos, aí eu serei tão fraco como qualquer outro homem. E foi o que ela fez. Fez ele dormir. E o pecado faz isso mesmo. É uma dormência. A pessoa não percebe. Caminho de escuridão. Não sabe onde está andando. Tropeça e cai. Ela prendeu os seus cabelos, fez trança nos seus cabelos, amarrou com 7 cordas novas e gritou: Sansão, os filisteus vêm contra você. Ele acordou e arrebentou aquilo tudo, porque a força de Deus ainda estava nele. E ela começou a falar: Sansão, nem chegue mais perto de mim. Você é um mentiroso. Você diz que me ama, você está mentindo para mim. Sansão, em que consiste a tua força, Sansão? E aí a Bíblia diz que ele abriu o coração dele. O pecado é exatamente isso. Nos prende mais do que possamos imaginar. E ela fez ele dormir e prendeu Sansão e rapou a sua cabeça. E quando ele acordou, estava mais preso do que imaginou. E qual foi o resultado de Sansão, queridos? Imaginem só, a última visão dele foi as facas chegando para furar os seus olhos, que não pode enxergar mais nada. E morreu esmagado no templo de Dagon, o templo dos filisteus. Morreu porque desobedeceu ao Senhor. A espada não se afastou mais de Davi. A memória dessa senhora, hoje a menina dela estuda aqui, a memória dela, a memória do ex-pastor, a situação, queridos, é terrível, porque nunca mais vai esquecer. O pecado prende mais do que possa imaginar. O ano passado eu estava conversando com uma menina, filha de missionários, mas brincando com o pecado. A família afastou-se do Senhor, infelizmente, todos eles. E ela brincando com a área do homossexualismo. Chamei a menina para conversar. E ela chorando, dizia assim: eu não quero fazer essas coisas, mas eu não tenho forças para me libertar. Começamos a orar e ela soluçando orava assim: Deus, eu não quero fazer isso, Senhor, mas eu não consigo parar, Senhor. O pecado prende mais do que você possa imaginar. E em terceiro e último lugar, os enganos do pecado custam mais caro do que você possa pagar. O pecado te leva para mais longe da onde você pode imaginar. O pecado te prende mais do que você possa entender, compreender. E o pecado custa mais caro do que o que você pode pagar. Davi era vitorioso, queridos irmãos, antes do pecado. Antes do pecado era uma bênção nas mãos do Senhor. Um menino destruindo um gigante que ninguém conseguia, nem os homens adultos, nem Saul, que era um homem grande também, ninguém conseguia. Mas com o Senhor, Davizinho era vitorioso. Chegava um urso no rebanho para roubar a ovelha do rebanho, ele vencia o urso. Chegava um leão no rebanho, ele vencia o leão. Para onde ele ia? Ele era vitorioso. Ele ia para os filisteus, ele era vitorioso. Ele ia para Damasco, ele era vitorioso. Para onde ele ia, ele era vitorioso. Mas a partir do pecado, custou mais caro do que ele podia pagar. A dor no coração dele, queridos irmãos, é um preço terrível que ninguém pode pagar. Pior do que morrer é ver os filhos morrer. Pior do que uma pessoa morrer é ver os filhos morrendo. E não foi um, não foram dois, não foram três, foram vários filhos.
Foram vários filhos morrendo e ele lembrando, é o preço do meu pecado. É o preço, é mais caro do que nós podemos pagar. Por isso, queridos irmãos, não vamos andar no caminho da escuridão, porque nós vamos tropeçar e nem sabemos no que estamos tropeçando. Será caro demais, nós não conseguiremos pagar. A espada assolará o nosso lar. Em Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, convido os amados irmãos para abrirem Hebreus capítulo 13, versículos 12, capítulo 3, perdão. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, diz a palavra do Senhor. Hebreus 3, versículos 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo da vossa peregrinação, o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado endurece o coração, te leva para mais longe de onde você imagina, te prende mais do que você imagina e custa mais caro do que você pode. O pecado promete prazer, mas traz desgosto. O pecado prometeu para Davi, está tudo na tua mão. O marido dela está lá na guerra, está tudo na tua mão, você vai ter uma noite de prazer com ela. Mas o pecado não falou que leva para mais longe da onde a pessoa imagina. O pecado promete prazer, mas o resultado é desgosto, aflição. O pecado promete liberdade. Você é livre, Davi, você é livre. Você é o rei, afinal de contas, você é o rei. Você manda e desmanda. Você manda e desmanda. Você pode, você tem, você sabe que você pode aproveitar. Pode aproveitar. Mas o pecado promete liberdade e, no entanto, o que ele faz é escravizar as pessoas. Eu tenho pena de ver essa senhora. Até hoje, irmãos, ela tem vergonha de olhar para mim. Ela olha para mim, eu a cumprimento com todo amor e respeito. Já convidei para vir na igreja. Ela frequentou aqui muitos anos atrás, antes do pecado, ela frequentou no tempo do meu pai. Mas hoje ela tem vergonha, Imagina qual seria a dificuldade dela subir essas escadas e chegar aqui. E certamente o inimigo escravizando a mente dela. Você é uma imunda, você não vale nada. O inimigo tem especialidade de fazer isso, escravizar a mente das pessoas. E o pecado promete vida, mas o que ele entrega é a morte. Por isso vamos nos afastar do pecado. Novamente leia Hebreus capítulo 3, versículo 12. Portanto, exortai-vos uns aos outros. Eu estou fazendo isso nesta manhã, queridos irmãos, e a palavra é para você, a palavra é para mim também. Não vamos brincar com o pecado, vamos nos exortar uns aos outros. Irmãos, não brinquem com o pecado. O pecado não é brincadeira, o pecado tem na sua essência a morte, é a tragédia, é a desgraça, é a angústia, é o sofrimento. E empurra as almas para o inferno. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, o tempo da nossa peregrinação, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vamos amar ao Senhor, queridos irmãos. Vamos amar ao Senhor em primeiro lugar, vamos amar a família, vamos amar a causa do Senhor, a obra do Senhor, e nos afastarmos do pecado, porque o pecado nos leva para mais longe de onde imaginamos. O pecado nos prende mais do que nós imaginamos, e o pecado custa mais caro do que nós possamos pagar. Que Deus abençoe a igreja, todos nós, queridos. Vamos nos exortar, vamos ficar longe do pecado, para a glória do Senhor, e Deus honrará a sua vida. Sim, tem poder ao
pecado te tira do serviço real. Já a obediência ao Senhor Jesus Cristo te coloca no serviço real. Ontem a Larissa e eu fomos almoçar num lugar em Curitiba e eu peguei o plástico com faca e garfo. Na verdade vieram 2 garfos, não veio a faca. Aí primeiro oramos e depois eu fui lá para trocar e uma família estava olhando para nós e sorrindo para nós que nós estávamos lá. Aí o Senhor, falei, eu fui privilegiado de pegar dois garfos, não uma faca, um garfo. Eu já pego para o Senhor aqui com toda a gentileza. Testemunhar, queridos, quando nós não estamos no pecado, temos o prazer de testemunhar e as pessoas veem que nós estamos no serviço real, a serviço do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Senhor, nos livra do pecado. O pecado é uma desgraça, é uma tragédia e ninguém leva vantagem com o pecado. Ajuda-nos a entendermos isso, Senhor, e abandonarmos por amor ao Senhor todo e qualquer pecado. O pecado nos leva para mais longe de onde nós imaginamos que iríamos chegar. O pecado nos prende mais do que nós podíamos pensar, que seríamos talvez enrolados pelo pecado. E o pecado custa muito mais caro do que qualquer pessoa pode pagar. Satanás oferece tudo, não entrega nada e cobra muito caro. Livra-nos, portanto, da mentira, Senhor. Ajuda-nos a não andarmos no caminho do erro, porque é um caminho de escuridão e as pessoas estão tropeçando sem saber aonde estão tropeçando e no que estão caindo. Já quem anda com o Senhor anda na luz. O caminho é o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa luz e nos conduz para mais perto de Ti. Mais perto de Ti, mais longe do pecado, mais longe do mundo. É o nosso alvo, é o nosso desejo. E assim que seja na Tua igreja, Senhor. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos, e que não falte na mesa de todos o delicioso pão de cada dia que o Senhor nos concede com Teu grande amor. O Senhor nos dá o pão espiritual, o Senhor nos dá o pão físico, e que possamos com alegria voltarmos aqui à noite para nos afastarmos ainda mais do pecado e nos achegarmos ainda mais ao Senhor. E quanto mais perto do Senhor, mais luz, mais alegria, mais prazer, mais felicidade, mais contentamento, mais satisfação e tudo que é de bom. Te louvamos e te agradecemos por este privilégio, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos podem se assentar, por favor. Com o pós-grude, com oração silenciosa, estaremos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa tarde, aos amados irmãos, e até a noite, com a permissão do nosso Pai.